Olá, seja bem-vindo a essa edição. Vamos juntos conferir os destaques desta sexta-feira no Brasil e também no mundo. O Ministério da Saúde informou que uma pequena parcela da população brasileira está imunizada com a vacina bivalente contra a Covid. Vale lembrar que esse imunizante confere maior proteção contra a doença. Segundo dados do Ministério da Saúde, até o momento, 16% da população brasileira tomou a vacina bivalente. Esse imunizante protege melhor contra a variante da Covid-19, por conter uma mistura de cepas do vírus. O estado com maior índice de vacinação com esse tipo de imunizante é São Paulo, com 21,6%, seguido pelo Distrito Federal, com 20,8%. A ampliação do uso das vacinas bivalentes para toda a população acima de 18 anos foi feita pelo Ministério da Saúde em 24 de abril. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, concedeu registro definitivo para 2 vacinas bivalentes no Brasil, uma da Pfizer e outra da Moderna. Segundo a agência, o imunizante da Pfizer pode ser utilizado por pessoas a partir de 5 anos de idade. A indicação é de que seja utilizada como dose de reforço para aqueles que já se vacinaram contra a Covid, com intervalo de ao menos 3 meses desde a última dose. Já a vacina da Moderna tem indicação para indivíduos a partir de 6 anos de idade, também como dose de reforço. Ambas as vacinas são constituídas pela cepa original do coronavírus, detectada pela primeira vez na China e por uma variante mais recente, a Omicron. Os especialistas explicam que os imunizantes precisam ser atualizados, porque naturalmente os vírus sofrem mutação, que leva ao surgimento de novas cepas. Recentemente, as autoridades confirmaram a presença de mais uma subvariante do coronavírus no país, a EG.5 ou Eris. As vacinas bivalentes dão proteção contra as formas mais graves, inclusive dessas variantes. O Pix bateu um novo recorde de transações em um único dia. De acordo com o Banco Central, o aumento foi de 10 milhões com relação ao recorde anterior de operações que havia sido registrado no dia 4 de agosto. Com mais de 152 milhões e 700 mil transações em um só dia, o Pix bateu um novo recorde na última quarta-feira. O Banco Central informou que o recorde anterior havia sido em 4 de agosto, com 142 milhões e 400 mil operações, ou 10 milhões e 300 mil transações a menos. O sistema de pagamentos instantâneos foi lançado em novembro de 2020. Segundo a autoridade monetária, até agosto, eram 153 milhões e 300 mil usuários do Pix. Nesta semana, o Banco Central informou que futuramente o Pix poderá ser usado para novas finalidades, com o pagamento de pedágios, estacionamentos e transporte público. O BC também reafirmou que o Pix poderá ser usado no futuro para operações internacionais, viabilizando remessas, pagamentos entre empresas e pagamentos de compras de bens e de serviços no exterior. O governo federal quer mudar a regra do FGTS para quem aderiu ao saque aniversário. Um projeto do Ministério do Trabalho pretende permitir que quem optou pela modalidade e tiver sido demitido possa resgatar o saldo restante do fundo. Atualmente, em caso de demissão, o brasileiro que já tem optado pela modalidade de saque aniversário fica proibido de sacar totalmente o valor remanescente na conta do FGTS. Mas um novo projeto propõe que qualquer um que aderiu ao saque aniversário e tenha sido demitido após 2020 poderia resgatar toda a sobra de recursos na conta. A medida é retroativa, já que o saque do saldo em conta do Fundo de Garantia é proibido por 2 anos, mas estimularia a rotação de dinheiro na economia brasileira. A proposta, que permite liberar em torno de 14 bilhões de reais para o saque aniversário do Fundo de Garantia, já foi encaminhada à Casa Civil pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Com a nova medida, qualquer um que aderiu ao saque aniversário e tenha sido demitido após 2020 poderia resgatar todo o recurso disponível na conta, mas não pode retornar para essa modalidade. Ao todo, 32 milhões e 700 mil brasileiros se beneficiaram com o saque aniversário desde sua criação em 2019 e retiraram um total de quase 43 bilhões e meio de reais.
De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, cerca de 85% dos cotistas têm um saldo de até 4 salários mínimos. E agora vamos de destaque internacional. A operadora da usina nuclear de Fukushima anunciou hoje que a primeira fase do despejo no mar das águas residuais tratadas será concluída na próxima segunda-feira. Em um comunicado, a empresa TEPCO informou que os níveis de trítio radioativo em mostras de água do mar analisadas perto da usina, na região nordeste do Japão, estão dentro dos limites considerados seguros. O Japão iniciou em 24 de agosto a operação de despejo no Oceano Pacífico de mais de 1.300.000 toneladas de águas residuais, acumuladas desde que um tsunami deixou a central fora de serviço em 2011. O Japão insiste que o projeto é seguro, uma opinião respaldada pela Agência Internacional de Energia Atômica da ONU. Mas a China proibiu todas as importações de frutos do mar do país vizinho e acusou Tóquio de tratar o oceano como uma lixeira. A TEPCO anunciou o fim da primeira fase da liberação de 7.800 toneladas de água em 11 de setembro. Ainda não foi revelado quando começa a segunda etapa da operação de despejo. E nessa sexta-feira, a morte da Rainha Elizabeth II completa 1 ano. E o Reino Unido, de uma maneira reservada, lembrou os 70 anos de reinado da monarca e a ascensão ao trono de Charles III. A rainha morreu em 8 de setembro de 2022, aos 96 anos, quando estava no castelo de Balmoral, na Escócia, onde costumava passar os verões. Milhares de pessoas fizeram fila e esperaram horas para ver o caixão da monarca mais longeva no trono britânico, o que começou um novo capítulo no Reino Unido e nas demais 14 nações, nas quais o soberano britânico Charles III se tornou chefe de Estado. Um ano depois, nenhum grande evento público está programado para marcar a importante data. Há alguns dias, o governo revelou que em 2026, ano do centenário do nascimento de Elizabeth II, vai ser apresentado um projeto de memorial permanente. Menos popular do que a adorada mãe, o rei Charles viu o aumento das manifestações anti-monarquia em viagens pelo país, em particular durante a coroação em 6 de maio. Apesar disso, uma pesquisa do YouGov indicou que 59% dos britânicos consideram que o rei faz um bom trabalho, contra 17% que pensam o contrário. E hoje, em Belém, no Pará, o Mangueirão recebe o Brasil de Fernando Diniz, que inicia sua trajetória rumo à Copa de 2026. Pois é, o primeiro desafio será contra a Bolívia. Após 6 anos da era Tite, o Brasil joga sua primeira partida oficial depois da Copa do Mundo sob o comando de Fernando Diniz. A seleção é a favorita na partida contra os bolivianos. O jogo vai ser marcado por expectativas. Uma delas é a reestreia do camisa 10, Neymar, que não joga desde março após uma lesão. O novo técnico, o treinador do Fluminense, fará seu primeiro jogo neste ciclo, depois da CBF não conseguir a contratação do italiano do Real Madrid, Carlo Ancelotti, para o cargo. Essas eliminatórias são teoricamente mais fáceis. Isso porque o regulamento da Copa mudou e, ao invés de 32 seleções, o torneio será disputado por 48 times a partir de 2026. Consequentemente, houve um aumento de mais 2 vagas para a América do Sul. No regulamento antigo, apenas 4 países se classificavam direto. Agora, 6 seleções terão vagas na Copa. O Brasil nunca ficou de fora de uma Copa do Mundo. E nas últimas 2 eliminatórias, a seleção canarinho passou em primeiro lugar. E não teve muita dificuldade de chegar ao torneio. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima sexta-feira para você e até mais.